Bem-vindos ao Festival Humus. Vamos dar início à sessão 50 anos, 50 livros, com a presença de Sílvia Lemos, Filipe Caldas, Francisco Brito, Rui Porfírio e Júlio Castro. Desejamos a todos uma excelente sessão. Então, muito boa noite, muito obrigada antes de mais pelo convite para estar presente nesta sessão 50 anos, 50 livros. É um prazer estar aqui a falar de livros e a falar de livros que já se adivinha são apetitosos, não é? Eu ia começar por vos apresentar aqui o painel que temos hoje. Nós temos connosco o Francisco Brito, que, para além de ter a sua formação em História, se dedicou desde muito cedo à pesquisa dos livros antigos e raros, portanto, e faz disso profissão. Ele tem trabalhado ao longo de vários anos nestas pesquisas e, portanto, toda a sua atividade livreira é centrada naquilo que eu conheço dele, na minúcia, num trabalho também muito criterioso e fantástico de descrição até das obras antigas que nós não conseguiríamos ver tão bem descritas se não fossem assim por um olhar tão rigoroso e tão cuidadoso e também tão apaixonado pelos livros. Apresento-vos também o Sr. Júlio. Eu digo o Sr. Júlio, é Júlio Castro. O Sr. Júlio eu conheço desde que sou menina e por isso para mim será sempre o Sr. Júlio. O meu filho Pedro chama-o de Julinho. E o Sr. Júlio realmente é também uma pessoa que tem dedicado os seus últimos anos, a sua atividade profissional, também ao livro antigo. Portanto, tem feito um trabalho maravilhoso de ir pelas bibliotecas de algumas pessoas, de alguns dos seus clientes, e consegue ver logo o que é que ali está e o que vale e o que é que não vale, faz este tipo de trabalho. Apresento também Rui Porfírio, que não precisaria de apresentações porque ele é o presidente da Junta de Freguesia aqui da nossa biblioteca, no sítio onde estamos, e hoje está cá, não na qualidade de presidente da Junta, mas está na qualidade de antigo livreiro. Portanto, ele trabalhou na livraria Orfeu. Eu era mais jovem e lembro muito bem de o ver lá, sempre muito empenhado na venda dos livros, mas além disso, ele teve uma atividade e mantém esse gosto maravilhoso pela encadernação. Portanto, ele tem tido um contacto com os livros desde a paginação e a sua feitura de há muitos anos. Portanto, o trabalho de encadernação, que é uma coisa que nós pouco ouvimos falar e, na verdade, vai-nos trazer também aqui a sua experiência. Por fim, temos o Filipe Caldas, que é, se fosse a minha avó, eu dizia, é um rapaz da minha idade. Ambos somos filhos de Abril, filhos da madrugada, 50 anos, não é, Filipe? O Filipe, além de um bom amigo de escola, ele formou-se em relações internacionais, mas corria-lhe no sangue o ser livreiro. Ele é filho do Sr. Luís Caldas, que de resto foi homenageado cá, já nesta biblioteca, no arranque dos trabalhos do Festival Humus, e, portanto, o Filipe tem com ele uma particularidade que é uma herança muito grande das histórias que eu via desde pequenino do seu pai, em primeira mão. Portanto, foi sempre guardando essas histórias. E então é nessa qualidade de atual livreiro e detentor da Ideal, é o gerente da Ideal, e filho de quem é, tem também muito a contar. E feitas estas apresentações muito breves, eu gostaria também agora de pedir já de seguida ao Francisco que nos desse, até porque da sua área, e já se adivinha, sendo ele um historiador, que nos fizesse aqui assim como é que é isto da censura e desde quando é que nós temos censura em Portugal? Boa noite, Silvia. Obrigado pelo convite, obrigado a todos pela vossa presença. Eu trouxe uma cábula para poder Ouve-se ao fundo? Sim. E a primeira coisa que eu gostava de dizer é que a liberdade de expressão, no material impresso, escrito e portanto, o material que circula, os livros, os jornais, etc., é uma exceção. Portanto, a regra foi sempre existir censura. É uma exceção que nós devemos todos apreciar. Portanto, desde que foi impressa a Bíblia de Gutenberg, pouco tempo depois, começou a existir censura, isto é, na primeira fase a Igreja e na segunda fase as autoridades políticas
publicaram listas de livros que não se podiam ler. Não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas posso dizer que em 1559 a Igreja lança o primeiro índex prohibitorum, portanto, o primeiro índex de livros proibidos. Já tinham existido outros índices anteriores de livros proibidos, mas este é o primeiro, digamos assim, trabalho geral de proibição de livros. Depois o poder político vai acompanhando esta vontade de controlar aquilo que era dito, aquilo que era lido, aquilo que era escrito. Em Portugal foi, em 1576, Dom Sebastião, que lançou a primeira lei sobre a forma como os livros podiam ser publicados. Os Lusíadas foram publicados uns anos antes, portanto escaparam um bocadinho a esse rigor, embora já tivessem as licenças que tinham que ter, e essas licenças estavam determinadas por lei. Eram licenças do ordinário, isto é, do arcebispo da diocese, da Inquisição, pronto, que toda a gente sabe o que é, e do paço, isto é, do rei, do poder político. Esta situação, grosso modo, manteve-se assim até a 1821. Isto é, no século XVIII houve algumas alterações, continuaram a existir as listas de livros proibidos, continuaram a circular alvarás, como algumas pessoas aqui do público podem ver, que proibiam livros, por exemplo, todas as obras de Voltaire eram proibidas, o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra tinha uma ala só livros proibidos, mas a verdade é que as pessoas, os escritores, os leitores, conseguiam ir furando este sistema e iam conseguindo, dentro de certos meios, ter acesso aos livros. Portanto, era um jogo do gato e do rato, na verdade. Em 1820, há a Revolução Liberal em Portugal, isto estou a falar aqui só do caso do português para não me alongar, há a Revolução Liberal em Portugal, e em 1821 há um debate enorme nas Cortes, isto é, no Parlamento, sobre como é que se devia regular a liberdade de imprensa, portanto, a liberdade dos livros de impresso e dos próprios jornais, que então também começavam a ter alguma popularidade. E, finalmente, com a Constituição de 1822, é publicada uma lei de imprensa em que há uma liberdade de expressão total, com uma exceção, que era não se podia ofender o rei nem a Igreja. Contudo, o rei e, em parte, a Igreja eram regularmente ofendidos, entre aspas, pelos jornais e pela grande agitação política que então se vivia, mas não havia censura prévia. As pessoas liam, depois às vezes houve períodos na história do século XIX, desde os primeiros anos do liberalismo, enfim, de alterações de leis, em 1823 veio o poder absoluto, outra vez, e esta lei foi revogada, depois em 1826 a Carta Constitucional voltou a dar liberdade de expressão, e ao longo do século XIX houve alguns períodos pontuais em que havia alguma censura, mas no final do século XIX gozou-se uma liberdade de expressão em Portugal quase inigualável. Posso dar alguns exemplos. Eram publicados livros eróticos, eram publicados seguramente livros heréticos, porque as heresias já tinham saído do mapa portanto, da atuação da Igreja, já não tinha esse poder. Eram publicadas críticas violentas ao rei, que hoje acho que não se poderiam fazer a nenhuma autoridade política. Enfim, começavam a surgir algumas das primeiras publicações sindicalistas, anarquistas e feministas, e tudo isto circulava havia uma grande liberdade de expressão, isto existia, de facto. Dou um exemplo, por exemplo, o Bernardino Machado, depois veio a ser Presidente da República, há uma altura em que publica um artigo muito violento contra o rei e o jornal é apreendido. E o proprietário do jornal achou aquilo injusto e vai para o tribunal, e o tribunal dá razão ao proprietário do jornal. A seguir vai para o Supremo ou para a relação, e as instâncias superiores dão razão ao proprietário do jornal, e o jornal é indemnizado por ter havido uma apreensão no jornal. Com a Primeira República, depois há uma extensão política, há o assassinato do rei, há a Revolução de 1910, e com a instalação da República, na primeira Constituição e nas primeiras leis, é novamente garantida uma grande liberdade de imprensa. Em 1912 há alguns retrocessos e alguns livros de monárquicos publicados em Espanha, porque, enfim, o regime precisava de se implementar. Depois vem a Primeira Guerra Mundial, em 1916, há censura prévia nos jornais, e é aqui que a censura prévia, digamos assim, reaparece de uma forma mais presente na imprensa, no caso, na imprensa periódica. Nos livros, talvez, poderia haver algumas apreensões, alguns fenómenos pontuais, mas, curiosamente, depois dos anos 20, vem um período de grande liberdade de expressão novamente, onde são publicados livros como, por exemplo, o livro A Sodoma Divinizada, que é um livro, e eu agora vou ter que ir às notas porque esqueci-me completamente do autor, mas estava aqui posto para ser referido, nem pus aqui o nome, do Raul Leal, salvo ver.
que é um livro que faz uma apologia sobre a sexualidade, a homossexualidade, etc. Isso circulava. Circularam os livros do António Boto, que também colaborou neste livro. Enfim, há um momento de grande liberdade da imprensa nos anos 20, até que, em 1933, chega o Estado Novo, institui a censura prévia na imprensa periódica, mas os livros estavam sujeitos a uma censura por regra feita a posteriori, isto é, os livros eram censurados, caso ofendessem a moral, os meus costumes, o Estado, etc. Portanto, o poder político volta a reganhar esse poder e eram muitas vezes apreendidos e destruídos e as pessoas que os possuíam tinham muitos problemas. E voltou-se outra vez este jogo do gato e do rato, dos livros que certas livrarias disponibilizavam, dos leitores que queriam encontrá-los e das autoridades que sustentavam, da ditadura, não é? Que sustentava destruir. Portanto, basicamente... Essa excelente síntese que fizeste traz-nos aqui ao tal período do Estado Novo, em que aquilo a que assistimos já é então as histórias que alguns de nós já ouvimos na primeira mão, não é? Nós já ouvimos, ou dos nossos pais, ou não sei o quê, a falarem realmente dessas apreensões todas. Algum desses títulos que te tenha passado pela mão, algum livro que tu tenhas visto, epá, isto foi mesmo aqui uma coisa censurada, o que é que aconteceu aqui? De tantos livros que tenhas recebido, com certeza há alguma coisa que por lá apareceu assim que chamasse mais a atenção? Bem, para não ir para os livros mais antigos, no século XX há muitas obras do Aquilino Ribeiro, por exemplo, foram quando os lobos uivam. Eram obras que eram censuradas ou eram mal vistas. Por exemplo, eu pus aqui a circular pelo público uma obra de Marquês de Sade editada pelo Luís Pacheco e pela Afrodita, acho eu, que foi uma obra maldita, quer dizer, aquilo até vinha com uma cinta original, o meu não tem, com uma cinta de aviso aos editores e aos livreiros para terem cuidado com a divulgação do livro, mas está aí um livrinho também que é a relação dos livros proibidos no regime fascista, são centenas largas de livros que eram proibidos, inclusive livros de autores do século XVIII que o regime do Estado Novo voltou a proibir. Portanto, no fundo, foi quase um regresso a uma data anterior, 1821, e ficam com as devidas diferenças que aconteceram no período do Estado Novo. E já me passaram muitos desses livros pela mão, sim. Não queres contar aquela história do bilhete dentro do livro? Sim, uma vez fui comprar aqui uns livros em Guimarães, uma família daqui, e era um livro que tinha sido vendido pela livraria Lemos, por acaso foi da minha família, e tinha um bilhete lá dentro, escrito pela pessoa que na altura geria a livraria, que dizia assim, um livro sobre caça, um regulamento sobre uma lei qualquer da caça, dizia assim, este livro é proibido, portanto deve ser bom. E a verdade é que, eu pensei, um regulamento sobre a lei da caça não devia ser proibido, uma proposta de lei, mas a verdade é que era mesmo proibido. Eu fui à lista que está aí a circular e estava lá que o livro era proibido pelo Estado Novo, não sei porquê, porque também nunca me deu ao trabalho de o ler, mas esse é um dos casos quase mais mesquinhos, não é? Ao ponto que iam, não é? Do livro. Também há casos de, por exemplo, o antigo Presidente da Câmara de Guimarães, republicano, Mariano Felgueiras, tentava escrever um artigo para o jornal, era sistematicamente censurado por Lisboa, até que ele escreveu a um coronel da censura a perguntar como é que eu posso dizer que quero que a obra dos Passos Conselho seja concluída sem isto ser censurado, já a ser irónico, não é? Até artigos sobre futebol eram censurados, portanto era tudo que pusesse em causa a ordem, nesse período era censurado, o Estado Novo, sim. Eu, se calhar, dava aqui o salto, até porque chegámos às livrarias já do século XX, dava o salto ao Filipe. O Filipe pequenino, que circulava entre as estantes e ouvia as histórias do Sr. Luís Caldas, que realmente tem coisas magníficas. Partilha lá connosco algumas das histórias do teu pai. Ora bem, há muitas histórias para contar e algumas bem caricatas. Eu nasci em junho de 74, ou seja, o 25 de Abril para mim não existiu enquanto pessoa, não é? Mas ao longo dos anos fui sempre um parceiro do meu pai, quando contava as histórias dele em casa, até porque a minha mãe também trabalhava com ele na Raul Brandão e depois transitou quando meu pai abriu a Ideal em 79, penso eu, novembro de 79. Há uma palavra que me diz muito e que eu sempre ouvi o meu pai dizer, que era liberdade. Ou seja, a liberdade era uma palavra que estava sempre no discurso do meu pai, em tudo, nos escritos dele, nos poemas que ele escrevia e que depois não eram publicados, até porque ele tinha uma certa vergonha de publicar as coisas. Ele escrevia para Notícias de Guimarães, para o Povo de Guimarães, era uma pessoa
mais de jornalismo do que propriamente livreiro. Ele entra nos livros com 14 anos, por uma história muito engraçada, que ele, como todos os miúdos, não é? Andava muitas vezes na rua, e uma das vezes passa pelo avô dele, e o avô dele estava a falar com amigos, ou numa conversa informal, e viu o meu pai. E ele anda cá, que logo à noite, quando chegarmos a casa, já vou falar com os teus pais. Eles moravam todos numa casa nas escadinhas, que era a casa de família. Moravam os meus avós, os meus bisavós, e os meus tios e o meu pai. E então o senhor patriarca da família, que era o avôzinho, chegou a casa e disse assim: olha, amanhã prepara-te que vais trabalhar para a livraria Lemos, porque eu já falei lá com o dono da livraria e tu vais começar a trabalhar na livraria Lemos. E assim foi. Ou seja, o meu pai entra muito à pressão. Que era da tua família, que era o teu pai e o teu avô. Ou seja, o meu pai é de 39, por isso tu és matemática, faz as contas. Pai. Tu estás com um certo engenheiro. E então assim começou a ida do meu pai para os livros. Ele já gostava muito de ler na altura, a biblioteca do avô era praticamente dele, era uma pessoa que gostava de ler. E então aquilo ficou enraizado no meu pai. Entretanto, depois ele dá o salto a convite do Dr. Santos Simões para a Raul Brandão, e depois da Raul Brandão é nessa parte que se passam as situações. Ele era o gerente da Raul Brandão. Ele era o gerente da Raul Brandão, precisamente. E nessa altura é que ele desenvolveu mais, ou seja, pela responsabilidade. Ele tinha que fazer algo. A Raul Brandão era uma livraria pura e dura. E ele desenvolveu umas técnicas já avançadas de marketing para a altura, que ele conhecia os clientes, conhecia os leitores, e então ficava com uma espécie de uma base de dados dos clientes, que ele apontava num papel que eu por acaso tenho aqui, algures, que era num cartãozinho assim. E então ele tinha um ficheiro com o nome dos clientes, e punha à frente os livros que eles tinham comprado. E, quando saíam novos livros, do mesmo género, do mesmo autor, parecidos, ele fazia chegar às pessoas, embrulhado num papel castanho, para ninguém ver que livro é que ele estava a levar, e levava à casa das pessoas. O funcionário, a maior parte deles ficava com os livros, passava por lá, pagava os livros, e ele desenvolveu assim uma espécie de marketing através era um verdadeiro livreiro. Isto era o papel do verdadeiro livreiro. Isto em 1970, 68, 69, 70, ou seja, já era muito avançado para a época. Agora isso faz através de uma pessoa que clica na FNAC ou na Bertrand, e, olha, se gostaste disto, se pesquisaste isto, agora também podes gostar deste livro ou deste. Assim se passa na música, ou assim se passa num eletrodoméstico. E ele já fazia isso. Mesmo quando ficou com a Ideal, algoritmo, ele tinha um bom algoritmo para tratar os dados. Mesmo quando ficou com a Ideal, ele, num estágio inicial, continuou a fazer isso. Eu gostava também que falasses um bocadinho da estratégia que eles usavam para esconder os livros. Havia livros que não podiam ser vendidos assim à luz do dia, mas os livros passavam. E consta que nestas livrarias, e na Raul Brandão em particular, havia uma secção infantil. A Raul Brandão, eu era muito pequeno na Raul Brandão, repara, eu tinha, quando meu pai saiu da Raul Brandão, eu deveria ter para aí 5 anos. Lembro-me perfeitamente de ir para lá, lembro-me perfeitamente de ir para a secção que tu dizes infantil, mas eu já nasci depois do 25 de abril. Mas tu ouvias essas histórias, tu nunca ouviste essas histórias, porque há aqui pessoas, talvez por aqui, que saibam disto, que é realmente a secção infantil da Raul Brandão, isto também está documentado, tinha atrás dos livros infantis, tinha os livros que não podiam ser vistos caso houvesse uma inspeção da PIDE. Portanto, a Raul Brandão, para que consigam situar a livraria, ela ficava, no tempo do meu pai, ficava na Rua de Santo António, onde é agora a Loja das Meias. Ou seja, mais ou menos antes metade da Rua de Santo António, do lado direito.
vocês veem a loja das meias, tem um balcão, tem mesa toda à volta, mas do lado direito tem uma porta e tem um falso, tem uma espécie de um bunker, onde eles agora fazem de armazém. E na altura realmente era o armazém. E eram lá que eram postos os livros que eram proibidos pela PIDE-DGS. Havia livros que nem sequer ficavam nas estantes, porque o meu pai ia buscá-los ao próprio editor e vendia-os, e depois a PIDE chegava lá no dia a seguir: eu sei que você comprou estes livros, mas onde é que estão os livros? Não estão, porque já tinham sido vendidos. A realidade disso. Essa palavra que tanto me é cara, que é liberdade, surge pelo facto do meu pai sofrer tantas pressões por parte da PIDE, por dizer a quem é que vendia os livros, quem é que eram os clientes, como é que mandava vir os livros, de que forma ele sentia-se de certa forma a lutar contra o mundo, não é? Porque ele era o gerente, ele tinha que responder pela gerência dele, mas ao mesmo tempo tinha que defender os clientes dele. Ele não podia dizer que foi fulano ou Beltrano ou Cicrano que lhe tinha comprado os livros. Isso era uma desfeita, era uma coisa que não se fazia, mesmo sofrendo consequências sobre isso. Uma noite qualquer, um dia qualquer, que ele passou o dia todo na PSP, que agora é o Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, porque não quis dizer a quem é que tinha vendido os livros. Essa história está muito bem contada por ele próprio. Ele escreveu sobre isto no livro, que agora terá também, enfim, mais projeção por causa do documentário da RTP, que é Daqui Houve Resistência. Há um texto escrito pelo Sr. Luís Caldas que fala justamente desta passagem tão forte, que foi quando ele foi obrigado a dizer: mas a quem vendeu os livros? E os livros, atenção, os livros eram de um padre holandês que estaria com alguma relação com a teologia da libertação. Portanto, isto não era nada de outro mundo. Os livros chegaram e a PIDE quis logo, nem sequer queria que fossem vendidos, só que eles foram vendidos antes de serem postos à venda. Portanto, foram 3 livros. Ele conta que foram 3 livros. E revelou, entretanto, a quem os vendeu, e já não é segredo, porque entretanto já não é segredo, mas na altura, porque quis preservar realmente a identidade das pessoas, enfim, foi preso, foi uma coisa, a mim deu-me uma emoção muito forte. Eu, quando comecei a ler aquilo, saltaram umas lágrimas por perceber que houve ali uma forma de resistência, de facto, foi uma resistência forte por uma questão de princípio. Ele não desistiu daquilo que era a sua identidade de livreiro, de não revelar, fosse a quem fosse, esse detalhe. Bom, se calhar dávamos um salto agora, e depois se calhar voltaremos, e até haverá um tempo para colocarem também questões mais no fim. É só para não deixarmos avançar muito a hora, porque há aqui muitas partilhas muito bonitas. Eu avançava para o Sr. Júlio, porque o Sr. Júlio, eu conheci o Sr. Júlio de miúda, dizia um bocado, e o Sr. Júlio teve a sua atividade profissional sempre ligado àquilo que era o trabalho de escritório de um advogado que, de resto, foi também ele fundador da livraria Raul Brandão, que foi o Dr. Salgado Lobo. Ora, estando o Sr. Júlio também, aliás, nos primeiros movimentos democráticos, logo a seguir ao 25 de Abril, e, portanto, com certeza já com uma consciência política muito forte antes do 25 de Abril, também no sentido de... eu ia fazer assim uma pergunta: como é que, depois desses anos todos a escriturar, foi parar à livraria, à loja de Júlio, que hoje nós temos, e que realmente é magnífico entrar lá, porque há sempre um livro para comprar? Foi um acaso mesmo. Boa noite, desculpe. Portanto, o Dr. Salgado Lobo falece em 1996, saiu o patrono, portanto, pedi como é que se chama? Para ir para o desemprego. Subsídio de desemprego. Foi. E, portanto, a partir daí, levei os papéis para a Segurança Social, mas, entretanto, disseram: você não vai fazer mais nada? Eu tenho uma ideia de montar uma livraria, foi sempre aquilo que eu gostei.
porque é que não abdica do subsídio e pede de uma vez só? Podia-se fazer aquilo, não sei se hoje se pode fazer, que era 3 anos de subsídio, todos os meses pagavam eu. E assim cheguei à Segurança Social e perguntei, olha, isto é assim, sim senhora, pode receber de uma vez só e, inclusive, se vai montar o emprego, também tem um subsídio para o computador, para essas coisas todas. Ah, é? Bom. Falei com a minha mulher, pá, isto assim. Ela, pá, faz como quiseres, mas acho que é uma boa ideia. E pronto, aquilo ficou na cabeça. Começam os sonhos, começam ali a minar. Começa o sonho e falo com uma colega do Porto, a Fátima. Sim. Disse, Fátima, olha, tenho esta ideia assim. Pá, mas eu não tenho livros suficientes para montar uma livraria. Se ela pensa, não há problema. Eu sento os livros. Conforme vais vendendo, vais-me pagando. Sim, ótimo. Arranjar a loja. Arranjei uma pequena loja no 77, da Rua da Rainha. E ali montei a livraria, que hoje está na 121, já esteve na 145, hoje está na 121, sempre na mesma rua. E a partir daí as coisas foram... Um dos problemas tem a ver com a umidade para os livros, não é? O Sr. Júlio ia secando os livros. Isto aqui não, tem muita umidade, vamos para o outro e tal. Sempre uma clientela fixa, e boa gente lá, no 77, que parava, muito boa gente. Por exemplo, o Tábora tinha a sua cadeira, o Emílio Guerreiro tinha a sua cadeira, o Óscar Jordão tinha a sua cadeira. Aquela cadeira era deles, mais ninguém se sentava nelas. Tínhamos a nossa tertúlia ao sábado, que sempre mantive até há 3 anos, mais ou menos, antes da pandemia. Sempre se mantive lá e no 145. Ali estamos a tentar formar agora uma nova tertúlia à terça-feira. A que horas é que é, Sr. Júlio? É? A que horas é essa terça-feira? Às 4 horas. Há ali boas conversas. Pessoal, vai dar-se 2 tretas, só que depois eles vão para o chá. E o chá, não, francamente. Uma cerveja ainda havia, mas agora chá não. E pronto, e as coisas foram-se... Hoje a livraria está bem. Está bem. As pessoas é que terão que dizer, recomenda-se. E sinto-me satisfeito com aquilo que faço. E gosto de mexer. Eu sempre fui colecionador. Antes de livreiro, fui colecionador. E aquilo que lia? Olha, li, assim, um dos livros que me foi a Praça da Canção, estava eu na tropa, em 71. Em 71, que depois foi retirado. Esse também foi dos proibidos. Não tive problema nenhum. Retiraram-me o livro sem dizer mais nada. Tiraram, pronto. Entretanto, faço o serviço militar todo aqui em Portugal, em Lisboa. E eu, no 25 de Abril, tinha que me apresentar, precisamente no 25 de Abril de 74, para fazer o espólio. Não havia comboios. Não fiz o espólio. Foi no dia 26, para lá ser os 2, na ajuda, e quando lá cheguei, era uma revolução autêntica, assim, pá, não estou aqui a fazer nada. Eu, como estava a ir ao hospital veterinário, fui a dormir ao hospital veterinário e vinha 27. Novamente, sem dizer nada a ninguém, olha, vou-me embora. É uma revolução, não estou aqui a fazer nada. Não estou aqui a perder tempo. Não estou aqui a perder tempo. Pronto, vim-me embora. Assisti aqui no 27 ao Capitão Guimarães. Acho que foi no dia 27. E o 28 volto outra vez para Lisboa, onde passo o 1º de Maio, não em Lisboa, mas no Barreiro. Fui passar o 1º de Maio ao Barreiro. E no dia 2 de Maio faço o espólio e vim-me embora e voltei para o Salgado Lobo até 1996. Continuando a mexer nos livros, mexendo nos processos e dando aso à fantasia que tinha naquela altura, que era uma história magnífica. Muito obrigada pela partilha. E agora íamos passar então a Rui Porfírio, que realmente
quando soube que ele estava com esta coisa da tipografia, não sei, mas a minha imagem, quando eu penso nas tipografias antigas, é mesmo uma coisa, não tem nada a ver com o que nós temos hoje, não é? Hoje tudo se faz digitalmente e muda para aqui, muda para ali, nem se fala de caixas. E quando eu penso nestas coisas e até nos símbolos antigos, os próprios timbres, coisas magníficas, não é? Eu gostaria de ouvir um bocadinho, nós gostaríamos de ouvir um bocadinho sobre isso, Rui. Essa experiência também, como é que lá foi parar, primeiro, a uma tipografia, e depois, de que histórias é que também ouviu? Porque, embora tenha sido já depois, digamos assim, daquilo que foi o Rui também é um jovem rapaz, claro que já não passou a censura, mas com certeza ouviu muitas histórias e, entretanto, também andou a pesquisar. Portanto, ainda temos gente do tempo em que os folhetos que eram lançados para espalhar alguma mensagem davam prisão. Portanto, e é disso que vamos ouvir falar hoje. Ora, muito boa noite. Primeiro, deixe-me só fazer uma introdução. Louvar a iniciativa na pessoa da sua diretora e da sua vereadora. É preciso marcar os 50 anos do 25. Agradecer o convite por estar aqui, a honra que sinto estar entre vós. Sinto melhor por estar entre vós, porque tendo em conta o painel e o depoimento de cada um. Estou aqui na qualidade da minha relação que tive e que tenho, para todos os efeitos, profissional com a tipografia, com aquilo que se chama gráfica. Eu ainda sou do tempo em que não eram as artes gráficas, como hoje chamamos, ou que um título que aparece, mas aparece como a tipografia. Era a tipografia. Primeiro como o funcionário da Orfeu. A minha relação foi de 6 anos com a Orfeu e depois acabei por nunca trabalhar diretamente na produção ou com as tintas, mas que me envolvia, tendo em conta que eu era comercial e depois, mais tarde, acabei por ser responsável entre a ponte de produção e comerciais, e interessava-me. E tendo em conta também os personagens que eu fui conhecendo ao longo de todo o tempo. Permita-me só também te fazer agora umas aspas nisto. A censura começa em 26, logo em junho de 26, que é anunciado de que vai haver a censura sobre a imprensa, aquilo que acontece. Ele dá-se em maio de 26, a 28 de maio de 26, e ele, a 26 de junho sai o primeiro, e que depois é reforçado a Constituição, a nova Constituição de 33, e então sim. O que era a censura? Ao contrário daquilo que a maior parte, eu, pelo menos daquilo que eu vou perguntando, ou chega-me a mim, não era somente política, mas era social e cultural. Era um garrote à mentalidade de controlar a própria sociedade para haver uma uniformidade de opiniões, ou seja, não houvesse grande... o regime era contra a diversidade ou muito ruído. E então a censura funcionava muito como esse equilíbrio de opiniões e, portanto, tudo que saísse deste ritmo é claro que era. Pronto, só o tal aspas que queria introduzir, porque depois se encaixa naquilo que é a parte gráfica. Estamos numa época em que Guimarães tinha uma série para cima de uma dúzia de gráficas. Vamos lá, a Oficina São José, Tipografia Antunes, Gráfica Covense, Tipografia Minerva Vimaranense, a Gráfica Vimaranense, que aparece mais tarde, a Gráfica Minhota, a Tipografia Maia, a Novo Dia também aparece mais tarde com o Novo Dia, mas é antes a do Antunes, e que tem outro nome que depois é que fica. A São Jorge também é ideal, e a Ideal. A Ideal
ela tem um movimento que primeiro pertence a uma entidade, depois é que aparece o Luís Caldas e Coutinho, ou o Coutinho, e depois é que é incorporado primeiro o Caldas e depois é que é o Coutinho, que é o Caldas que convida o Coutinho para fazer a Sociedade Ideal, e que, portanto, temos este universo até 74, vamos pôr assim, até 74. Ainda há gráficos ou pessoas que se relacionavam com a gráfica, vivos. O mais velho que encontrei é o Sr. António, que tem 84 anos, começou a trabalhar com 14 anos, portanto sabe bem da realidade. Sempre trabalhou na Covença. Encontrei também um depoimento da Gráfica Minhota. Tem também outro depoimento de um que está que passa na Gráfica por pouco tempo, vai para Antunes, que vem da oficina São José, vai para a Ideal e passa logo para Antunes, e depois de Antunes é um dos que toma conta da Novo Dia, a Novo Dia, pós 25 de Abril, vira cooperativa. Há depoimentos do homem que trabalhava à Caixa, dizendo que fazia a Caixa, imprimia e que depois alguém levava a um sítio qualquer. E que depois mais tarde vinha e que tinha que ser corrigido. Havia coisas que tinha que corrigir. Isso mesmo o Conquistador, que a tal questão que eu dizia no início, não era só político, mas era também religioso, cultural, ou seja, havia qualquer coisa que alguém que escrevesse lá que saía um bocadinho dos parâmetros e que era corrigido, ou seja, tinha que ser corrigido. Ele lembra-se disso. O que é que eu mais posso dizer daquilo que é? Todas as tipografias encontradas até 74, ou até que seja até 75, são todas localizadas no espaço urbano, e hoje não existe nenhuma no espaço urbano. Todas elas para o exterior. Que não tem nada a ver com o 25 de Abril, tem a ver com as novas tecnologias, e que todo o trabalho até essa altura, ou até aos anos 80, vamos por isso, que eu ainda assisti a isso, era todo manual. Era todo manual. Há um depoimento de um senhor que também trabalhou na Gráfica Minhota, que diz: olha, eu fui contratado durante algum tempo para trabalhar numa máquina de rolar, a tal do stencil, as máquinas de stencil. E eu não sei o que é que lia aquilo, eu nunca li nada, mas sei que eu trabalhava muito a stencil, durante a noite pagavam horas para eu estar ali a dar a manivela, porque era uma máquina que existia, que se batia a máquina, tirava-se determinada película por cima e ficava lá tipo uma chapa, que não era chapa, porque era em papel, e que posteriormente, através do processo de carimbagem, ou seja, ela ia fazendo cópias com boa qualidade, até dava preto e branco, é claro. Ele lembra-se de ser contratado e ele dizia: eu ainda fui major, ainda ganhei um dinheiro, que é mesmo que sabe quem é que era, não me lembra. Não se lembra de nada. Eu costumo dizer que sou surdo, mas ele estava mais surdo do que eu. E coitado do senhor, era mesmo um grau de dificuldade para falar com o senhor Azevedo. Mas lembrou-se disso, e lembrou-se de várias coisas, ou seja, a conversar. Portanto, em termos de realidade, de tipografia ou de artes gráficas, é exatamente isso. Não quer dizer com isto que não se imprimisse nada. Não quer dizer isso. Eu estou a dizer que foi os depoimentos que eu encontrei. A máquina quente diz tudo, não é? Os livros que estão, e fiz uma pequena pesquisa aos livros da censura na Tombo, apontam Braga. Apontam Braga, aparece um livro de Esposende, no distrito de Braga, até 76, que é aquilo que eu encontrei, e a data é essa fixa. Guimarães era o concelho do distrito de Braga que tinha mais tipografias.
Braga tinha 30, Celúrico tinha 2, ou Famalicão também tinha 16 ou 17, ou seja, mas entendia-se porquê? Entendia-se pela indústria que tudo precisavam de serviços gráficos e, portanto, a implantação, o grande número cá em Guimarães. E foi um excelente estudo e uma partilha excelente também, porque encontrar pessoas vivas dessa altura em que faziam realmente esse tipo de folhetos subversivos. Havia censores que escreviam qualquer coisa como tanta coisa bonita para se dizer e vão falar desta pobreza toda. Portanto, tudo o que fosse denúncia da pobreza, denúncia daquilo que era realmente a realidade dura de algumas profissões, e ainda hoje os pescadores são uma classe com uma realidade muito dura, era motivo para que de nada se dissesse, só podíamos falar de flores e de pouco mais. Não sei se algum de vocês terá mais algum para dizer. Eu tenho assim aqui um lote que fui buscar às minhas estantes. Lá fora depois também acabam por encontrar alguns dos livros que foram realmente sinalizados. Há mais de 600 livros que foram inventariados por José Brandão, de Aveiro, portanto, da Universidade de Aveiro, que faz realmente um estudo sobre esses livros e dá imensos títulos. E, por exemplo, nós temos Aquilino Ribeiro, que muitas vezes um dos livros era censurado, mas a seguir a isso eram retirados todos os títulos desse autor das livrarias. Por exemplo, a Dom Quixote, que ainda hoje é uma grande editora, a Dom Quixote viu centenas e centenas de livros serem retirados da própria editora, na hora em que foram mais de 70 mil exemplares de vários títulos, que eles nem sabiam porquê, portanto nem havia razão, simplesmente tiraram e levaram prejuízos, portanto, enormes para as editoras nessa altura. Há uns livrinhos que se chamam Viajar Com, que eu recomendo muito, porque nós temos, acabam por mencionar, por exemplo, Viajar com Miguel Torga. Torga foi um dos que foi censurado. Foi censurado, imagine-se, com bichos. Os bichos. Exatamente. E a criação do mundo. A criação do mundo. Outro que foi censurado. E aqui, no Viajar Com, acaba por falar um pouco desse percurso do Torga, que viu também a sua obra censurada. Por exemplo, o Viajar com o Régio, fala-nos aqui do Jogo da Cabra Cega, que foi realmente quer dizer, a gente agora lê aquele livro, mas que pureza, quer dizer, aquilo não tem nada que possa ser ali censurado, e foi dos que foi retirado de imediato. Foi o primeiro romance do autor e logo ele o viu retirado da circulação. Estou lembrando aqui de uma coisa que disseram há dias, e de facto faz sentido, que é a censura prévia causava, eu penso que disseram isto relativamente ao Ferreira de Castro, causava nos escritores uma coisa que é inimaginável nos dias de hoje. Antes de escreverem, eles estavam a pensar se o que iam escrever ia ser censurado e se o livro ia ser proibido. Portanto, isto não acontecia, a censura prévia, a proibição de livros, não é? Saberem que aqueles livros podiam ser proibidos. Isto não aconteceu muito em períodos anteriores, porque a mentalidade e o universo é diferente, cá em Portugal, mas neste período do Estado Novo acontece isto. Alguém dizia isto no outro dia. Quer dizer, o escritor, portanto, a liberdade criativa, que nós hoje damos como garantida, não existia, porque a pessoa estava, nem que fosse no seu subconsciente, condicionada por uma possível proibição. Outra coisa também sobre bibliotecas, e com isto termino, que o Júlio também não tinha falado sobre isto com o Sr. Júlio, sobre isto com o Sr. Júlio, que nós, os alfarrabistas, encontramos, são ainda os fantasmas do Estado Novo. Isto é, são aqueles livrinhos embrulhados em papel pardo, para as pessoas, se entrasse lá a polícia política ou alguma autoridade, não poderem ler, e até amigos, porque os amigos podiam ser informadores, não poderem ler os títulos, os livros proibidos. Portanto, havia pessoas que tapavam lombada de 5 ou 6 livros, 3 eram proibidos. Um livro como este era dos que tinha essas lombadinhas. José Vilhena, seguramente, só por causa destes desenhos, até ficava atrás, se calhar. Isto era logo, vai para o canto. Portanto, José Vilhena, com os infiéis defuntos. E depois o título Há Reburro, e nós quando abrimos, ou o elogio da nobreza, já se percebe porque é que era censurado.
havia uma crítica às classes sociais mais altas. Pronto, nós vamos ter que fazer aqui um encerramento, porque estamos com o nosso tempo limitado e temos que dar também a palavra ao público, ok? Portanto, eu ia pedir ao público que quisesse fazer alguma pergunta ou até alguma partilha de alguma experiência que também tenha tido de censura com livros, se assim entendesse, que realmente falasse agora, que fizesse agora as suas questões, as suas... Está tudo tímido. Isto foi muito informal, dá mesmo para continuar a falar mais um bocadinho. Temos mais uns 15 minutos. Sim, sim. Está aqui assim, Aqui. exatamente. Uma pergunta para o Francisco. Não se ouve, peraí. Mas ouve-se daqui bem, não? Não se ouve lá atrás. Ah, Agora, não. Mas eu posso falar mais alto? Posso? sim. Exatamente. Posso? Pronto. Então, Se quiser. a minha questão, não é preciso, eu projeto a voz. A minha questão, que eu não tenho encontrado, vejo agora neste ano das comemorações de 25 de Abril, realmente falar muito da mulher, e da mulher desse tempo, mas gostava de saber se no seu estudo reparou que eram mais as mulheres censuradas ou os homens autores. Eu penso que, eu nunca fiz essa quantificação, mas há a lista dos autores censurados, autores portugueses, e eu acho que seriam mais os homens, porque havia mais homens... As mulheres. Sim, exatamente, sim. Foi a Maria Lamas. Penso a Maria Lamas, exatamente, Foi a Natália a- Correia Eu também. já agora, já que fala da questão da mulher, eu sei que era para o Francisco, mas houve umas revistas, houve umas revistas antes de sair As Mulheres do Meu País, isto é, a revista antes das Mulheres do Meu País, da Maria Lamas, que aliás está agora a ser reeditada em fascículos pelo público, que eram as 4 estações. Eu tenho aqui o verão e tenho aqui o outono. Sr. Júlio, se arranjar outras eu quero, porque ando à procura disto, das 4 estações. E o que é que isto era? Justamente a Maria Lamas e outras como ela. Portanto, havia uma série de mulheres que realmente escreviam e eram um perigo. Aliás, quem escreve já é um perigo. Uma mulher que escreve é um perigo a dobrar. Eu não devia dizer isto assim, mas naquele tempo as mulheres eram um perigo, as mulheres que escreviam. E o que é que acontece? Nesta revista, vocês se abrirem a revista, isto tem assim uma coisita que é os bordados. Nós abrimos e é bordados para aqui e bordados para ali. Por exemplo, tem aqui uns fascículos que a gente tira, eles saem mesmo. A gente vai, vamos bordar. Mas a gente começa a abrir isto não dá só para bordar. Isto, decoração do lar. Muda a folhinha, vai por ali fora, depois de repente já fala em psicologia. Depois começa aqui a entrar com autoestima, começa a dar aqui um lamiré de outras coisas, a saúde e a estética. Pronto, isto nós estamos a falar dos anos 50. Ok? Entretanto, mais mulheres que todos conhecemos que foram realmente censuradas, não é? A Natália Correia, tivemos as Marias das novas cartas portuguesas, portanto... 75 e essas já convivi com essas... Sim, mas foram das censuradas antes do 25 de Abril. Mas essas já estou lembrada. Sim. No início de uma... acho que não há muito estudo sobre isso. Não, assim, a percentagem será fácil de fazer porque há lista, não é? E é uma questão de... Agora, há livros que se calhar valem mais pelo impacto, pela quantidade. E as novas cartas portuguesas, curiosamente, são baseadas num livro... o título é inspirado, salvo erro, num livro do século XVII, que é falsificado, mas que era Cartas de Amor de uma freira portuguesa, da Sorora Alcoforado. Elas pegaram nisso, foi uma coisa... um livro sempre polémico, e fizeram as novas cartas portuguesas, foi uma bomba na sociedade portuguesa de então, não é? Foi talvez os livros... Sim, mais importantes, não é? Quer dizer, esse impacto eu não consigo avaliar, mas imagino que tenha sido não é, muito grande. Penso que sim, eles foram, não sei se foram, exato. Não sei se mais alguém tem alguma questão a colocar,
Alguém queira fazer alguma partilha também? Estou a ver ali uma mão no ar. César. Paulo César Gonçalves. Está bem. Está. Boa noite. Então, relativamente à questão que colocava aquela senhora ali à frente ao Francisco, e a Sílvia falou nas Três Marias, a Maria Teresa Horta fala precisamente nessa questão, que é uma mulher apresentar uma proposta de edição a um editor era quase imediatamente rejeitada. Ela disse-o abertamente e disse-o há poucos dias. Aliás, há uma... Passo já também a publicitar, com certeza, não passou despercebida às pessoas que aqui estão, mas há uma biografia da Patrícia Reis sobre ela, que é maravilhosa. Vale e o Francisco fez ali uma resenha espetacular do Index e da censura desde o início. Há uma curiosidade relacionada com Guimarães, relativa à censura, mas é uma coisa antiga. Em 1825, e o Francisco sabe isto de certeza, o autor do Pregão das Nicolinas foi preso. E o pregoeiro também foi preso. O doutor Agostinho Vicente foi preso em 1825 porque fez uma crítica muito contundente, e o João de Meira, em 1904, pega nesse caso e dedica-lhe o Pregão de 1904, que é o pregão que dá o nome às festas nicolinas, e dedica ao Dr. Agostinho Vicente precisamente por causa disso, por ele ter sido uma vítima da censura. E o engenheiro Helder Rocha, depois em 1935, foi pregoeiro, vai a ler o pregão e o vice-reitor diz-lhe como o pregão está não pode ser lido, e ele lê a mesma, e ele era professor dele de latim e misturou tudo e reprovou-o. Pronto, era isto. As Nicolinas tiveram essa circunstância de serem também um lugar de quebra da censura, e foi de facto preso. Não percebi a pergunta. O pregão, Paulo, já agora, força. Eu posso, é muito rápido. Há aqui umas festas estudantis, são as Nicolinas, onde um dos números mais antigos é um pregão. Isto é alguém que vai declamar uma poesia, digamos assim, declamar em público. Na altura, agora hoje em dia faz-se na varanda da Câmara, antigamente era em público, ainda se faz. E houve uma altura, penso que, pronto, nesse período em que estava um bocado a sociedade dividida entre liberais e absolutistas, houve um pregoeiro que chegou a ser preso, e houve outros casos, até há anos em que não há pregões, em que suspeita que terá alguma coisa a ver com isso. Ou não sobreviveram os pregões. Porque outra coisa que acontecia muito era as pessoas tinham material comprometedor em casa. Isso aconteceu em todas as épocas, queimavam, não é? Destruíam. Nós temos cá um jornal em Guimarães de 1922, que só recentemente é que se conseguiu juntar uma coleção quase completa, porque depois de 22 veio outra vez o absolutismo em 1923, e provavelmente quem tinha aqueles jornais à cautela tê-los já destruído, porque davam prisão também, provavelmente. Sim. Mais alguma questão que surja por aí? Nós, não sei se têm refletido sobre a questão atual, por exemplo, a atualidade. Eu tinha aqui alguns dados que tirei da Visão em 2022 e fiquei surpreendida porque em abril de 2022, portanto tinha passado um ano desde o estudo que estavam a fazer, tinham sido apreendidos e retirados de bibliotecas, e estes dados são da Associação Americana de Bibliotecas, mais de 1.500 livros nos Estados Unidos, e que a gente diz, ok, os Estados Unidos não se passa nada, está tudo, não se passa nada em termos de censura e tal e tal. Portanto, estes são alguns dos dados. Nós, na verdade, além desses dados, há neste momento, por exemplo, uma biblioteca na Suécia, não sei se leram este estudo, eu fiquei muito surpreendida e fiquei agradavelmente surpreendida, porque é a primeira biblioteca que só está com livros censurados de todo o mundo. E se nós pensarmos que esses livros não são livros do século passado, não sei o quê, e que são livros que ainda hoje estão censurados, porque eles fazem questão de dizer assim, estes livros não podem ser lidos no país, tal e tal. Isto ainda existe, portanto, a questão da censura, que nós associamos muito, enfim, no nosso caso, ao período antes do 25 de Abril,
A verdade é que continua a haver censura em todo o mundo e não estamos livres dela. Portanto, estas questões da censura, a gente não sabe o que virá, o futuro falará, não é? Não sei se têm pensado nisso, desafiava-vos também a dizer qualquer coisa. Se calhar aproveitava esse tema e achava muito semelhante, que é o que tem acontecido e para a qual as editoras também colaboram, que são as pequenas alterações em livros que já existem. Muito bem. No fundo, são novas formas de censura, não é? Haver essas alterações. Há um livro magnífico que se chama O Negócio dos Livros, que foi editado por uma livraria portuguesa, não vai há muito, que é a livraria Letra Livre. É este livro aqui que fala disso e diz assim, como os grandes grupos económicos decidem sobre o que lemos. E decidem justamente quando fazem essa censura aos nossos autores, que nós muitas vezes nem imaginamos que já foram por ali censurados, mas decidem o que lemos porque põem nas prateleiras também o que vemos. E eu aqui entrava também, se tivermos mais 5 minutos, ou 2 ou 3 minutos, só para esta reflexão que tem a ver, nós fomos aqui chamados, somos livreiros da cidade, somos livreiros independentes, ninguém nos vem dizer o que pôr na prateleira. Nós fazemos escolhas editoriais em liberdade também. Eu gostaria também que partilhassem um bocadinho sobre isto, quer dizer, não só no caso dos nossos alfarrabistas, mas também no caso do Filipe. Nós temos sempre estas dificuldades de perceber que o que encontramos ali, também vamos encontrar ali, e também vamos encontrar ali, e depois há a guerra dos preços, e depois não sei o que mais, que também são formas de censura. Atenção, que isto tem a ver com os negócios. Os negócios realmente censuram e de que maneira aquilo que podemos ter e comprar e adquirir. Uns podemos comprar, outros podemos consignar. Daria aqui se calhar outro debate para outro dia, porque realmente é um tema muito, muito intenso, mas se calhar só uma última frase para fecharem este assunto da questão da censura na atualidade, mas, ou outra coisa que queiram dizer, ainda algum título que nos tenha escapado, porque é um assunto tão imenso, não é? Que alguma coisa escapou de certeza. Não sei, estão a olhar para mim, pode ser. Não, essa questão da censura na atualidade é feita de várias formas, não é? É feita pelas alterações aos livros, é feita por um afunilar das escolhas que as livrarias independentes tentam contrariar, e eu aqui excluo um bocado porque eu sou alfarrabista, eu trabalho muito com o que as outras pessoas querem vender e não propriamente com aquilo que eu escolho. Depois gosto de fazer aquilo que faço e tento fazer o meu trabalho, mas eu não escolho, escolho aquilo que compro, mas quer dizer, não é uma seleção editorial propriamente que eu faço, ao contrário dos meus colegas que têm livrarias independentes de livros atuais e compram pelo catálogo, não é? E portanto há essas várias formas de censura. Agora, o que eu gostaria de ressalvar é que desde sempre, e vou para outra curiosidade vimaranense, mas que será seguramente portuguesa também, nós estamos a ver lá está, uma exceção. Nós neste momento temos uma liberdade quase total, apesar destas pequenas formas de censura que vão surgindo, do afunilar das escolhas dos grandes editores, dos grandes grupos. Eu não tenho nada contra, mas é o que é, que eles obedecem uma lógica mais comercial. As alterações que são feitas em livros porque ofendem A, B ou C, e nos Estados Unidos tem muito a ver com isso, essa retirada de livros das bibliotecas. O jogo do gato e do rato vai sobreviver. No século XVIII, aqui na casa do Costeado, em Guimarães, que será brevemente uma escola-hotel e que todos poderão visitar, os alvarás que eu pus aí a circular livros proibidos conviviam com os livros proibidos e com o olhar de um padre que estava lá no retrato a óleo, portanto, a abençoar toda aquela situação com livros de Voltaire, Rousseau, etc. Agora, se os ventos que sopram nos obrigarem a voltar a esse tempo, ou um tempo anterior em que, de facto, passará a existir algum tipo de censura prévia ou coisas que não se devem ter, vamos ter que voltar a esse jogo do gato e do rato, que no fundo é um jogo triste, não é? E é um jogo que limita a nossa liberdade, uma palavra tão cara ao teu pai e que nos é tão cara a todos, acho eu. Filipe.
É assim, em relação à censura propriamente dita, dessa escolha dos livros que nós temos que ter, assim como tu, a Ideal trabalha com todos os grupos editoriais, seja ele a Planeta Tangerina ou a Orfeu Negro, são editoras mais pequenas, mas mais vocacionadas talvez para um público completamente distinto, como o Porto Editor. Há muitas pessoas cá em Guimarães que conotam a livraria Ideal como sendo uma livraria essencialmente escolar, quando nós temos um fundo... Maravilhoso. Um fundo superior à concorrência, como a Bertrand, como a FNAC, ou como outras livrarias. A base da escolha é simples. Nós recebemos os vendedores, eles fazem um briefing sobre as novidades e nós compramos realmente por catálogo, mas também por alguma apresentação de algumas editoras que o fazem sentir. Outros fazemos por catálogo, que já não é tão bem aceito por nós, porque nós não conhecemos o autor, porque não conhecemos o livro. Então é sempre bom nós recebermos os vendedores e os editores na nossa loja para que possamos saber mais do autor, mais do livro, o que é que ele editou, o que deixa de editar. Em termos de livraria propriamente dita, e agora falando mais de uma forma mais abrangente, a ideia que nós temos e o que vamos absorvendo dos dados da GfK e de outros dados que temos é que em Guimarães, essencialmente, o livro é absorvido por pais e miúdos dos 0 até aos 10 anos. É o nosso público-alvo. Os pais compram os livros para lerem aos filhos, para lerem mesmo eles, para explicarem aos filhos a leitura, desenhado, mas literatura. Depois dos 10 até aos 16, há quase um vazio de vendas, ou seja, não sei se poderá ter muitas explicações, a história dos telemóveis, do Facebook, há ali um período em que as pessoas leem muito pouco. Mas num estágio agora, principalmente no ano passado, começou no ano passado e há 2 anos, os miúdos que andam no 10º, 11º, 12º, já leem muita coisa, maioritariamente novelas gráficas, os mangás, e essencialmente aqueles livros vocacionados para o young adult. Aquele estágio de malta que anda na universidade lê pouco, é muito dedicada Estudam muito. É muito dedicada ao estudo, sim senhor, e à área que está a estudar. A malta de medicina pode não ter tempo para ler livros literários, não tem esse vagar, ou a malta de engenharia, outros cursos, não tem esse perfil de leitura. Depois começamos a apontar para pessoas acima dos 50, 55 que vão lendo muito. É engraçado que em Portugal a literatura traduzida é a que mais se vende. 25% da população portuguesa lê a literatura traduzida. E outro tanto lê essa literatura infantil até aos 10, literatura infantil juvenil até aos 10, 11 anos. Depois, no ano passado, o maior crescimento que houve em termos de livros, isso em Portugal inteiro, foram as biografias e os livros de história. É bom sinal. É sinal que as pessoas querem conhecer. Nós vamos e ter querem que fazer saber aqui algo mais. o encerramento. Ficaremos aqui a noite toda a falar de livros, quer dizer, pelo menos nós porque isto é uma coisa que para nós é bastante cara, não é? Ficaríamos com certeza. Eu agradeço. Sim, força. A propósito desta nova censura das editoras, estive a ver o regulamento de um concurso que está a decorrer em Portugal. O regulamento de um concurso de um conto infantil que está a decorrer em Portugal até 31 de maio. E num pontinho tem lá que ao levar a obra a concurso, aceitamos a revisão editorial e comprometemos-nos
fazer as alterações necessárias. E esse pontinho deu a resposta à minha questão, como é que um concurso literário internacional só teve 300 e tal obras a concurso. Eu achei pouco quando vi. Acho que esse ponto fez com que outros autores, como eu, se calhar, que olham para aquilo e dizem: não quero rever, não quero pôr as ideias dos outros num papel e assinar o meu nome para vender. Claro, é muito bem. Isto é uma Concordam que é uma forma de censura ou de atrofiamento criativo? Isso é censura, na verdade. Em 2024. Sem dúvida. São as tais subtilezas e iremos assistir, se calhar, a muitas ao longo das nossas histórias, não é? Isto nem só nos livros, isto se passa em muitos setores económicos, assim estamos. Portanto, eu então agradeço muito a vossa presença, desde o primeiro instante em que fiz os primeiros telefonemas, para ver se realmente conseguiam estar todos presentes neste dia, esta hora e tal, e realmente é um prazer muito grande estar convosco. Agradeço mesmo, e sabem bem que sim, porque esta hora muitos já gostariam de estar mais recolhidos e, portanto, acho que realmente é um prazer estarmos aqui todos hoje, esta noite. E agradeço também, obviamente, a este público que está aqui firme a ouvir falar de livros, com estes livreiros que aqui estão, uns chatos de primeira, desculpem, não estou a brincar. Não, acho que foi realmente um tempo, foi aqui um bom encontro e se calhar o primeiro de alguns que realmente, enfim, podemos fazer temáticas mais específicas sobre estas questões do livro, quem sabe pensarmos na festa do livro, não é? Lanço assim aqui também o desafio. Portanto, agradeço à Biblioteca, à senhora Diretora, à senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e a toda a equipa que está ali de pé, assim, presente aqui, e a todo este público. Portanto, muito boa noite e muito obrigada a todos. Obrigado, muito bem. Olha, só